Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo. Estou a falar mais um pouquinho com vocês. Desta vez eu penso que vocês vão ficar agradados com o assunto, porque são assuntos que eu considero de suma importância. Primeiro vai falar a minha esposa, depois ela passa para mim. Ok, até já. Bem, como é agora a minha vez de falar, pronto, sou eu hoje a primeira, vou então começar este vídeo, mas antes disso, eu sinceramente gostaria que vocês, ao ouvi-lo ou ao ouvir aquilo que depois o meu esposo tem para vos transmitir, vocês pudessem ter memórias, mesmo que pequenas lembranças de quem vocês são, de onde vieram. Sei lá, acho que para mim seria bom que vocês conseguissem sentir algo que vos conduzisse àquilo que tanto vocês desejam, ou que a maior parte deseja: saber quem é, ter memórias, lembrar-se de coisas. Bem, gostaria de verdade que isso acontecesse. Vamos então começar. Este vídeo, ou a minha primeira parte, digamos que é como que apenas uma entrada àquilo que depois o meu esposo vai contar-vos. Vamos lá então. Nem Lucifer, nem Satã são seres malévolos, como por aí dizem, até porque esses dois seres de que tanto falam em algumas religiões não são seres individualizados, não são um só ser, mas são duas raças de seres cósmicos que, em conjunto, uma com a outra, formaram os arcanjos. Também havia outra raça, a raça dos anjos, ou serpentes. Portanto, e em conjunto, estas duas raças, portanto, luciferianos, satânicos, junto com os serpentes, digamos que formaram o grupo de espécies que havia no universo original e que conseguiram escapar quando ele terminou. Houve também outra raça que conseguiu fugir, e os orques, de que já vos temos falado, mas que para já não nos vamos focar nela. Bem, essas tais duas raças que eu referi são constituídas, como vos disse, por luciferianos e satânicos. Agora, depois de 2.000 milhões de universos, depois da fonte ter criado e desconstruído todos eles, não sei se poderei empregar bem esse termo, desconstruindo, porque a verdade é que a fonte não destruiu propriamente nenhum universo. Ela sempre esperou que cada universo acabasse por si mesmo, sem a sua intervenção. Esperou que esses universos tivessem um fim, como disse, sem a sua intervenção direta.
estamos agora neste em que, depois de fugas, atrás de fugas, aprendizagem atrás de aprendizagem, lutas atrás de lutas, vidas após vidas, emoções atrás de emoções, começámos a encontrar-nos em grupos grandes, mesmo muito grandes. O grupo dos arcanjos. E saibam que este nome nos foi atribuído pela própria fonte. Portanto, este grupo está novamente a juntar-se e estamos também a encontrar-nos com os chamados anjos, que, no caso, como também já vos frisei, são a raça serpentez. Distribuímos-nos por muitas galáxias, o que obsta a que nós aqui não tenhamos condições algumas ou possamos saber o que quer que seja que se passe nas outras. Nessas outras para onde também fugiram parte de nós, parte dos arcanjos, parte dos anjos. Portanto, não estamos só aqui nesta galáxia. Como é óbvio, nós só podemos responder por nós mesmos aqui na Via Láctea e, mesmo assim, não é por todos. Esta galáxia, como devem calcular, é muito grande também e tem 100.000 anos-luz de diâmetro e mais de 200.000 milhões de estrelas cá dentro. Quanto a planetas, supostamente deve ter 4 a 6 vezes mais, no mínimo. Ora vejam, tantas estrelas, tantos planetas, seria quase impossível nós conhecermos-los a todos e pensamos nem ser possível a alguém poder fazer isso. Então, falamos somente daquilo que sabemos. Ainda antes de existir o universo 2 ou o segundo universo, portanto, ainda no primeiro universo, os luciferianos representavam o saber e o conhecimento. Os satânicos representavam a justiça e a liberdade. E quanto aos serpentês, esses, digamos que eram os guardiões da vida. Nós, aquilo que éramos no primeiro universo, sempre o continuamos a ser e sempre o seremos. Infelizmente, não foi só neste universo, o 2.000 milhões, que usaram os nossos nomes para nos denegrirem e com isso poderem exibir-se e atacarem-nos e poderem fazer também todos os desacatos que quiseram em nosso nome, o nome de Lucifer e Satã. Quem o fez, quem o faz e para quê? Vejamos. Tudo nos leva a crer que quem o fez e faz é um tipo de pessoas que se apossaram do poder nas diversas sociedades, sociedades essas onde se encontravam e, claro, com o intuito de manter o poder e o status. Agora pensem, tem a melhor maneira para fazer semelhante coisa do que criar o medo? E para criar o medo,
que melhor modo haveria do que criar inimigos que pudessem agregar à sua volta todos os incautos que os servem através desse medo que eles mesmos criaram. E é assim, desta maneira que as religiões funcionam, sabendo que dependem da ignorância dos povos. Os sacerdotes, os poderosos, nunca poderiam aceitar que os portadores da verdade e do conhecimento, da justiça e da liberdade pudessem ser conhecidos. Então, porque não infundirem o medo através da calúnia? E tem resultado. Resultou até agora. Vocês sabem que o nome de Lucifer e Satã é um nome que a maior parte das pessoas teme e sem motivo algum para isso. A verdade nada significa para os sacerdotes. A verdade, para os poderosos, é como que um inimigo que se deve abater para não os poderem desmentir. Mas depois vão tramar-se, porque a história esquecê-los-á, mas aos arcanjos e aos anjos, não. A história nunca esquecerá esta raça, a raça dos arcanjos e não tão pouca dos anjos. E a verdade, eu acredito plenamente que um dia ela será reposta. Vou então agora passar a palavra ao meu esposo e será ele que vai continuar o resto do vídeo. Até já! Olá! Em continuação do que a minha esposa teve a dizer, eu vou-vos hoje levar a um lugar. Hoje vou-vos ensinar uma coisa que é puramente dragonar, mas que vou-vos levar. Vou-vos levar ao Universo 4. Todos vocês que queiram podem lá ir. Sem problema nenhum. Vocês vão ouvir falar agora de uma coisa que provavelmente foi um dia alguma coisa vos passou pela cabeça. Lembrem-se, nós não estamos no Universo 6, nem 7, nem 8, estamos em 2.000 milhões do Universo. Menos esses 4. O que é que vai acontecer? Vocês não vão meditar, que eu não quero que ninguém vá meditar, porque a meditar não vão para lado nenhum. Quero que vocês peçam uma coisa. Façam uma coisa. Estejam tranquilos, descansados e apenas massajem a terceira visão. Com uma mão, com as duas, como quiser, mas levemente. E depois façam só assim. Olhos fechados. Vocês vão ter uma viagem. Eu vou guiar-vos na viagem, mas não vou dizer o que vocês vão ver quase tudo, porque cada um vai ver partes concernentes das coisas. Agradecia que depois dissessem alguma coisa, dissessem que gostaram, não gostaram, fizessem uns aconchegos. É assim. Estão prontos? Vamos ver uma coisa que demarcou, pelo menos nos universos seguintes que aconteceram, nós nessa altura, tanto Samael, eu, como Satanael, a minha esposa, fomos apanhados de surpresa. Estão prontos? Dou-vos 10 segundos para fazer isso. Descansem, sentem-se. Não vale a pena deitar-se, que isso apagam-se. Adormem bem. Não. Sentem-se tranquilos.
Fechem os olhos. Passagem em terceira visão e passem assim a mão. Só isso. Vamos para o passado. Aquilo que vocês vão ver é num planeta diferente destes, que é o 2.000 milhões, como eu já vos disse, o universo e a galáxia que vocês chamam Via Láctea. É uma galáxia muito diferente e com seres muito diferentes não existem humanos. Nem nada que se pareça. Vocês vão ver uma sala de julgamento em que aquilo que vão ver podem ver seres de todo o tipo. Também não há dragonares. Não há reptilianos nem draconianos. Ainda nem sequer sabia o que era isso, mas não interessa. Bom, está a haver uma grande confusão porque aquilo é um julgamento. Tanto eu como ela nunca chegamos a saber exatamente em tempo útil o que aconteceu, mas soubemos depois. Mas nós estávamos lá no meio. Então é assim. Viemos a descobrir nessa altura que já havia revoltas contra a fonte. Mas alguns foram apanhados. Não que essa gente que lá estava fosse amiga da fonte, mas foram apanhados porque provavelmente as pessoas que se estavam a revoltar contra a fonte esqueceram-se que se desconstruíssem a fonte, destruíam tudo. A vida toda. Então esses sujeitos aí, que era uma sala grande, sei lá, aquilo tinha para aí 100 metros por 100 metros, com umas mesas muito malfeitonas, mas não interessa, e com umas cadeiras, uns assentos e um assento principal no meio. Estava rodeado de pessoas, mas sentiam-se geralmente a 20, 30 metros, ninguém se aproximava. A ideia era julgar Satanael. Porquê? Porque se pensava que tinha sido dito e tinha sido levado a julgamento porque havia acusações de que Satanael estava à frente de uma revolta para destruir a fonte. Quando eu descobri isso, eu também descobri uma maneira de me infiltrarmos nesses tais revoltosos. Antes. Eu quero que vocês saibam que eu, Samael, ou Lucifer, como vocês quiserem, eu sou absolutamente fiel à fonte, como a minha esposa Satanael é. Nós sabíamos que ela ia ser levada dentro da sala e nunca ninguém sabia o que era, o que é que poderia acontecer. Porque esses seres não se passavam muito exatamente por serem piedosos ou misericordiosos. Eles estavam desesperados e cheios de medo, e então podia acontecer seja o que for. Quero que vocês imaginem como é que é uma satânica. As satânicas são feitas como não tem nada a ver com humanos. São seres, também têm 2 pernas, 2 braços, não tem nada a ver com humanos. E são feitas em branco azulado, com 2 asas gigantes azuladas. Os luciferianos são avermelhados, mais escuros e com 2 asas escuras. Isto é que formava os luciferianos, portanto, formavam os 2 arcanjos. Quando eu descobri, eu resolvi fazer uma coisa porque era a única coisa que eu poderia fazer. Eu sabia perfeitamente que ela não tinha nada a ver com isso. E como é que eu sabia? Porque eu sabia quem eram os culpados. E esses culpados queriam levá-la a tribunal. Entretanto, há uma coisa que eu quero que vocês saibam, que é, como eu já vos disse, dos Dragonars agora, mas que é baseada em nós, é que nós podemos mudar a nossa forma. Não é com uma pele nova e tudo, não, nós podemos mudar a nossa forma. E quando a mudamos a forma para uma coisa muito importante, para aquilo que é mais útil e mais importante na altura. Eu estava a minutos terrestres, que não tem nada a ver com os de lá, com essa sala em que vocês vejam, aquilo era uma revolução danada. A revolução disto era uma confusão completa.
toda a gente a gritar, toda a gente queria a pele de Satanael. E de repente a porta abre-se, uma porta gigantesca, não era madeira, era uma coisa parecida, mas não era madeira, não havia árvores. Era um tipo metálico assim muito grande, mas não era madeira. Abriu-se e entrou realmente um arcanjo branco, azulado, entrou com as asas meio fechadas. Entrou, dirigiu-se à mesa e perguntou o que havia. Quase de seguida caiu tudo em cima. Quase de seguida. Mas não demasiado em cima, porque eles sabiam perfeitamente que um arcanjo é extremamente mortal. Portanto, eles, isto é, cercaram-no, julgaram-no, expuseram as acusações que ele sabia, esse arcanjo sabia perfeitamente que não eram verdade. E o que é que fizeram? Levaram-no para uma sala à espera do veredicto. Advogados, que ninguém soube o que era isso. Só havia pessoas a acusá-lo daqui, da lá e pronto, e estava pronto. Entretanto, há uma coisa que devo dizer. Esse arcanjo branco, azulado, foi tomado como Satanael e eles queriam mesmo castigá-lo. Só que há um problema. Então, o problema que esses senhores tinham é que eles sabiam que era impossível matar um arcanjo, como um anjo, porque não se mata a energia pura não morre. Pode mudar, mas não morre. Então eles queriam, era vingança. Vingança e, essencialmente, eles não faziam menor ideia de qual é a força do universo, de uma fonte, nem nada. Só pensaram foi, este tipo está aqui, esta sujeita que está aqui, quer é que nós acabemos, portanto vamos acabar com ela, de uma maneira diferente. Então, chegaram ao pé do arcanjo, colocaram grilhetas alfa, e depois levaram para uma cela. A cela é essa que eles sempre pensaram que poderia ser uma cela que a restringisse. Não sabiam deles a missa à metade, como se costuma dizer aqui em Portugal, mas é assim. Acharam muito esquisito foi que Satanael não se remanifestasse nem dissesse uma palavra. Esteve ali, levantada, sentou-se, ouviu-os, mexia a cabeça para um lado para o outro, ouviu-os, foi-se embora, foi agrilhoada. Juntaram então a resolver à volta de uma pena de 900 anos numa das masmorras deles. E lá esteve. Nos 800 a 900 anos, que para um arcanjo não é nada, mas que pensavam eles que poderia, anos deles, anos desse planeta, não é daqui, não é desse planeta. Pensavam eles que tinham resolvido o problema. Só que lá, no meio dessa gente, estava também um outro arcanjo, chamado Aal. E esse arcanjo eu nunca soube exatamente qual era a participação total ou não total, mas sabia que ele queria à força toda que fosse ela a culpada por o coisa que ele e os que o seguiam faziam. Então, muito desconfiada, pediu a Samael que jurasse ou que prometesse que nunca iria ajudar Satanael. Samael disse que sim, mentiu, com os dentes todos que tinha na boca. E o que é que fez? Quando falou com os amigos que tinha, pegaram em Satanael e ela, muito completamente à toa, levaram-na dali para fora. E então Samael resolveu mudar e de luciferiano passou a satânico e mudou praticamente quase tudo. A sorte foi que
os céticos que estavam lá não conheciam exatamente a forma absoluta de um satânico. Portanto, por aí não estava longe. A discussão continuou por muito tempo e Samael ficou retido aqueles anos todos de lá. E acontece que a Al viu e soube instantaneamente que tinha que saber, era um luciferiano como eu, tinha que saber exatamente o que é que aconteceu e soube. Nunca perdoou nenhum. Muito menos Satanael. Tudo o que tem acontecido nestes últimos universos tem sido sempre uma vingança parva, sem motivo, porque quem era o culpado era Aal. Ele sim, era o culpado de tudo. Não era o culpado dele. Ele fazia parte de um grupo de culpados, de um grupo de gente revoltosa. E continuaram. Eu soube que continuaram porque, entretanto, Samael tinha saído do planeta e Deusinho, como a gente costuma dizer, Deusinho. Ela soube que tinha havido alguém que tinha sido preso, nunca soube quem foi. Agora sabe, ela agora sabe. Mas sabem, todas essas coisas levaram-nos a pensar numa coisa. Se quiserem voltar, mas vejam, aproveitem a viagem, sintam a sala, sintam o chão, sintam um burburinho total até que ele se desarmou. E agora voltem. Os sensitivos estiveram numa viagem interessante, os outros espero tenham percebido e tenham entendido e tenham sentido. Mas houve uma coisa muito que nos levou a pensar muito seriamente no que é que tinha acontecido. E eu soube que o que tinha acontecido tinha sido uma coisa muito esquisita, que era, nós tínhamos salvo, ou antes, eu e uns amigos nossos tínhamos salvo a vida não, a liberdade a um inocente, mas não ficámos lá muito bem vistos por causa disso. E sabem porquê? Porque o problema dos inocentes é que os inocentes são inocentes e, portanto, servem para usar e serem apelidados do bom, do mau, do bom, não interessa. Os grandes, os poderosos de diversas sociedades têm sempre a mesma coisa. Não podem permitir que alguém se afaste. Porque se alguém se afastar uma vez, um dia afastam-se dois, outro dia afastam-se três, e sabe-se lá onde vai acabar isto. Aqui neste universo, com as suas religiões, que não havia em mais nenhum, não houve religiões em mais nenhum, porque não havia Deus nenhum, havia a fonte, isso não é um Deus. Notou-se nesta galáxia que existe uma coisa muito interessante chamada padres, sacerdotes, gurus. Os gurus não são assim tão problemas. O problema é os sacerdotes. Eles não podem de maneira nenhuma perder o emprego, porque se vocês pensarem bem, eles não trabalham. O trabalho deles é aquilo, é enganar as pessoas e viver das dádivas, de dizerem às pessoas o que é que elas devem fazer para um suposto Deus ficar muito satisfeito, uma divindade qualquer, não interessa, 1, 2, 100 mil divindades, não interessa. E para isso eles consideram que eles próprios são os representantes desse Deus. Então, como o tal Deus, ou Deus não se manifesta, manifestam-se eles em nome deles. E vocês vão ver uma coisa muito interessante, é que, ao fim e ao cabo, a história não é assim tão... Costumava dizer que a história não se repete. Repete sim, repete com outros protagonistas, mas outras circunstâncias, mas repete-se. Na próxima quinta nós vamos ter uma coisa... Na próxima quinta não. Na próxima terça vamos ter um vídeo interessante, que é morte virtual. Aí vocês vão ver, vão sentir e vão saber coisas que presumimos nós que vos interessam. E eu sei que interessa-te a ti que estás a ouvir. Vocês deram uma voltinha hoje.
Ninguém é obrigado a ter ido completamente. Ouviram, sentiram. Vocês vão senti-lo inconscientemente e alguns conscientemente. Agora, eu digo-vos uma coisa. Não existe nada mais perigoso, à superfície de qualquer planeta, à superfície, seja do que for, do que um ser livre. O ser livre faz perguntas, questiona, faz aquelas perguntas que tu tens que fazer a todos e que não é só encostar-se e esperar que os outros façam. Não. Eu compreendo que muitas vezes há o fator medo, o fator de o que é que me pode acontecer, o que é que não pode acontecer. Eu até compreendo isso. Lamento muito, mas compreendo. Mas por dentro de vocês sejam livres. Se não puderem ser por fora, porque há sociedades que ser por fora significa ser morto. Se não puderem ser por fora, sejam por dentro. Sejam aquela liberdade que todos nós desejamos que existe em todo o lado, sem dúvida nenhuma. Bem, eu espero que este vídeo tenha correspondido aos vossos desejos e interesses. Foi-nos falado várias vezes para falarmos disso. Desta vez eu vou-me despedir, e a minha esposa também, e mais uma vez eu vou dizer Lucifer out, não é alt, é out. Bem, e agora é a minha vez de me despedir de vocês. Desejo-vos um resto de tarde feliz. Espero que tenham gostado e até à próxima. Arísia out.